Na segunda metade do século XIX, Portugal ainda era um país bastante atrasado em relação ao restante da Europa. Não haviam começado as grandes transformações provocadas pelo processo de industrialização, porque a maior parte da população portuguesa ainda estava no campo, que era a base da economia. A única exceção a esse cenário era uma pequena burguesia rural que vivia momentos de prosperidade. De resto, o país encontrava-se adormecido, incapaz de compreender o declínio econômico decorrente da perda de suas principais colônias. O saudosismo colonial impedia que Portugal participasse das transformações nos modos de produção que agitavam a Europa. Na política, Portugal vivia a regeneração em 1851, que era a alternância de conservadores e liberais no poder, e que também dificultava o desenvolvimento econômico. Assim, a discrepância entre a vida no campo, marcada pelo atraso e pelo analfabetismo, e a vida da cidade, impulsionada pelo crescimento do comércio, contribuiu para tornar gigante as desigualdades sociais. Mas e a literatura no meio desse cenário? As condições políticas e econômicas favoreceram o surgimento de uma literatura de denúncia social e observação crítica da realidade, características fundamentais da estética realista. As estruturas políticas e econômicas portuguesas definiam o perfil de um país voltado para o passado, mas culturalmente, as marcas do progresso podiam ser vistas nos centros universitários. Na Universidade de Coimbra, jovens entusiasmados com as informações chegadas dos grandes centros europeus reúnem-se em grupos de discussão. No ambiente da universidade, Antero Quental, Essa de Queiroz e Oliveira Martins reuniram-se com outros jovens para ler e discutir textos revolucionários que chegaram dos grandes centros europeus. Nascia ali a geração de 70, idealistas apaixonados que acreditavam ser possível promover na cultura portuguesa uma revolução que daria início a um necessário processo de transformação social. Tomados pelo espírito inovador, Antero Quental e Teófilo Braga começaram a publicar obras que refletem novas perspectivas sociais e literárias. Obras duramente criticadas pelo poeta romântico Antônio Castilho. Segundo ele, seria falta de bom senso e de bom gosto na escolha dos temas. Inconformado com as críticas recebidas e descontente com a perspectiva conservadora, Quental respondeu em um texto titulado Bom Senso e Bom Gosto. Defendeu nele a independência da nova escola literária, ao mesmo tempo em que associou o atraso que se encontrava em Portugal à valorização de perspectivas passadistas, como a do poeta romântico. Na primavera de 1871, conferências realizadas em Lisboa consolidou a perspectiva realista com nova diretriz para a produção literária. Segundo Antero, líder do grupo, as causas da decadência do povo peninsular nos últimos 3 séculos são o catolicismo, o absolutismo e a mentalidade colonialista. Segundo Essa de Queiroz, o realismo é a negação da arte pela arte. É a proscrição do convencional, do enfático e do piegas. É a abolição da retórica considerada como arte de promover a comoção. É a análise como fito na verdade absoluta. Por outro lado, o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem. Considerado por seus amigos o líder da geração de 70, Antero de Quental merece um lugar de destaque entre os poetas portugueses e é considerado, ao lado de Camões e Boccaccio, um dos 3 maiores sonetistas da língua portuguesa. Nos 30 anos de produção poética, algumas fases ou momentos distintos podem ser identificados em sua obra. Veremos a primeira na expressão do amor, o neoplatonismo revisitado.
Sob influência dos românticos, a poesia assume um tom arrebatado, apaixonado. Os temas Deus, a natureza, a mulher são tratados de modo completamente idealizados. A perspectiva neoplatônica fica evidente no modo como o lírico constrói a imagem de sua amada. Ela é tão extraordinária que não é possível sequer nomeá-la. Na poesia revolucionária, a religião é vista como algo incapaz de solucionar os graves problemas do homem, e o arrebatamento com que Antero fala da razão, da justiça e da verdade, sempre personificados, traduz sua crença no ideal socialista. O título do poema revela a substituição dos valores cristãos pelo princípio da racionalidade associado ao realismo. Um hino é, por definição, um poema composto para homenagear os deuses. E ao produzir um hino à razão, o que Antero faz é promover essa faculdade à posição de deusa soberana, capaz de inspirar heróis a combaterem pela liberdade futura das nações oprimidas. Em sua fase mais introspectiva, de indagações acerca da verdade, da fé, do sentido da própria existência, Antero mergulha na própria consciência e apresenta sua face mais pessimista. A trajetória percorrida pelo cavaleiro andante nesse soneto é exemplar do percurso de desilusão que leva o indivíduo a questionar seus próprios ideais. O soneto, que inicia com a imagem de um eu lírico entusiasmado, termina de modo sombrio, com o vazio que vem acompanhado pela dor, pelo silêncio e pela escuridão. Sem abdicar do racionalismo que sempre o animou, Antero procura em sua poesia caminhos que o levem a um descanso espiritual. Essa busca acaba por significar um retorno à ideia de um Deus acolhedor, capaz de trazer sossego a uma alma atormentada. O eu lírico começa por declarar um estado de espírito conformado. A referência religiosa evoca o princípio católico do pai acolhedor, que recebe e consola os seus filhos. Desse momento em diante, o soneto irá reconstruir o caminho de frustrações que terminou por conduzir o eu lírico de volta à religião como resposta para suas inquietações existenciais. Dos autores da geração de 70, Eça de Queiroz foi aquele que formulou de modo mais claro o seu projeto literário. Em conhecida carta dirigida ao amigo Teófilo Braga, revelou o desejo de escrever um conjunto de romances, as cenas da vida portuguesa, em que teriam uma importante função social. Como escritor, Eça dedicou boa parte de sua vida à realização desse projeto, e até hoje os romances e contos que escreveu são vistos como exemplos de um olhar impiedoso sobre homens e mulheres que formavam a sociedade portuguesa do seu tempo. 3 romances constituem o conjunto das cenas da vida portuguesa: O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. Educado por padres, Amaro torna-se sacerdote por comodismo e conhece Amélia. Mostram-se almas gêmeas e não tardam a se tornar amantes. A gravidez de Amélia é resolvida por Amaro. Amélia morre logo após lhe tirarem um filho. A criança levada também morre. E livre das evidências do crime que lhe poderiam comprometer a carreira clerical, Amaro continua com a sua vida sem grande peso na consciência. Em seu romance mais conhecido, Eça de Queiroz conta a história de Luísa, jovem educada segundo os princípios românticos, que, estando casada com o engenheiro Jorge, deixa-se seduzir pelo primo, Basílio de Brito. A intenção de Eça é mostrar por meio da história dessa personagem como uma educação baseada nos princípios românticos pode levar à busca de uma vida marcada pelo desejo da aventura, sem qualquer preocupação com as instituições sociais. Por meio de Luísa, o escritor ilustrará a tese de que a personagem casada com o engenheiro deixa-se seduzir pelo seu primo porque deseja viver uma aventura semelhante às dos romances que lia. Em Os Maias, tomando como ponto de partida 2 núcleos diferentes, que são o envolvimento incestuoso entre o irmão Maria Eduarda e Carlos da Maia e a vida da alta burguesia de Lisboa, o romance expõe de modo cruel uma aristocracia que se comporta de modo irresponsável. Carlos
Conhece Maria Eduarda, que é, na verdade, a irmã de quem foi separado na infância e que julgava morta como a mãe. Quando descobre o parentesco através de uma série de documentos, continua a encontrar-se com a irmã, consciente do incesto que cometiam. A situação acaba levando à morte do avô de Carlos.